Olá, seja bem-vindo ao canal da Imigrante Brasil e antes de mais nada, já segue o nosso canal, deixa um joinha. Eu sou o Dr. Thiago Marran, advogado internacional e membro responsável pelo corpo jurídico da Imigrante Brasil e hoje vamos entrevistar o nosso cliente e também amigo Pavel César, originário de Cuba e já naturalizado. Bom, o Pavel César, como você disse, eu sou cubano. Cheguei ao Brasil em 2014 com visto de trabalho missionário religioso, por ser também sou pastor, e cheguei para fazer trabalhos missionários aqui no Brasil. Cheguei com a ideia de ficar temporariamente e depois, por motivo de trabalho, essa estada foi se prorrogando e permaneci aqui de forma permanente depois. Quando surgiu o seu interesse de falar, não, eu amei esse país, eu gosto do Brasil, né? Eu quero permanecer no Brasil? Bom, sempre, toda vez que eu vinha, porque eu vim em várias ocasiões ao Brasil, desde 2014, com esse visto religioso, sempre surgiam convites para poder permanecer no Brasil. E a princípio, até mesmo por uma questão de trabalho, decidi que não era o momento. Só que em 2017 surgiu o convite para vir definitivamente. E eu aceitei o convite, esperei terminar alguns processos em Cuba e decidi, então, em 2018, já me estabelecer de forma permanente no Brasil. Conta um pouquinho para nós, quando surgiu a sua pretensão em se tornar um cidadão brasileiro? Essa pretensão ela veio de uma forma natural, veio de uma forma espontânea. Por quê? Eu digo que o que mais me motivou a querer ser um cidadão brasileiro é ter os direitos que um brasileiro tem, principalmente o direito de votar, de fazer parte da democracia, de ter direito ao voto, né? Eu vi num período em que houve eleições presidenciais, participei de vários momentos desses aqui no Brasil, teve impeachment, teve várias questões e eu disse, eu não tenho esse direito porque eu não sou brasileiro, não quero ter. Corri atrás de saber como era o processo, tentei por conta própria, não deu certo porque travaram várias coisas e eu falei assim, eu preciso buscar alguém que saiba do assunto para poder me orientar. Você tocou num ponto muito importante, que você já é uma pessoa familiarizada com o nosso português, né, há bastante tempo, pelo que eu posso ver. O senhor é professor, inclusive, né, de outros idiomas. Quando você tentou fazer esse processo pela primeira vez, você se deparou com várias dificuldades com relação a documentos, a entender como funciona aquele sistema, por mais que o processo fosse pela plataforma Gov, né, até então, que todos têm acesso, mas o simples fato de ter acesso a essa plataforma não quer dizer nada, né? Pelo contrário, é muito tendencioso que você acabe tendo problemas durante o seu processo, durante a tratativa do seu processo e acabe ficando um ano e meio, 2 anos esperando o resultado final, que no final poderá ser um indeferimento, ou seja, você vai perder apenas tempo, energia e dinheiro. Fui atrás de saber, né, pesquisei no Google como fazer o processo. Eu vi que através do gov.br eu conseguiria fazer por conta própria, né? Fui atrás de ver quais documentos eram exigidos e fui anexando documentos conforme eram solicitados. Só que passou 3 meses, passaram 4 meses, 6 meses e nada. Daí eu recebi um e-mail dizendo que vários documentos estavam errados, que havia passado a data e uma série de questões que eu falei assim, não vale a pena continuar tentando assim, eu mesmo, porque realmente não vai dar certo. E aí eu fui atrás, dentro dos grupos de cubanos que existem nas redes sociais, eu perguntei num grupo desses se alguém saberia de algum advogado de confiança para poder fazer e a primeira indicação foi Imigrantes do Brasil. Através disso eu entrei em contato, fui atendido pelo Dr. Edson, e aí veio todo o procedimento que já é de praxe de vocês, né? Quando o seu processo foi iniciado pela equipe da Imigrante Brasil, como que foi este processo? Foi um processo problemático para você? Foi um processo traumático? Foi um processo tranquilo? Foi um processo que demorou? Foi um processo rápido? Conta pra gente como foi a sua experiência pela visão do César. Primeiro, apesar de ser a primeira indicação, como todo estrangeiro, né, fica um pouco com o pé atrás com relação
a questão de golpes, né? Porque tem muito disso, lamentavelmente tem muito. Mas assim, desde a primeira conversa, eu lembro de ter falado no WhatsApp, por ligação com o Dr. Edson, que me convidou a vir aqui ao escritório, me explicou todo o processo, como funcionaria, tudo. Depois teve momentos de conversar com o senhor. E foi assim, uma experiência que eu sempre digo, foi o mais marcante foi a transparência. Foi um processo completamente tranquilo, no sentido de assim, não precisei me preocupar com nada, a não ser vir para assinar um documento ou ir à Polícia Federal. Foi um processo de muita transparência, é o que eu sempre digo, que foi o diferencial para que eu pudesse depois indicar imigrantes para outros estrangeiros, porque foi um processo de transparência muito tranquilo. Eu tive, né, esse processo durante a pandemia, então foi um pouquinho mais demorado do que o normal, por causa desse período, né, de acúmulo de vários processos e em andamento, mas foi um processo tranquilo. Eu não precisei me preocupar com nada, a não ser atender uma ligação, responder um e-mail, somente isso. Legal seu feedback. Quais foram as suas maiores dores, ou seja, quais foram as suas maiores dificuldades enquanto imigrante no Brasil? Uma das maiores dificuldades que o imigrante enfrenta, eu acredito ser a diferença cultural, né? Existe uma diferença cultural notável, apesar de sermos latinos, temos coisas em comum como cubano e brasileiro, mas existe essa diferença sim, e isso me chocou bastante, né? Outra questão, talvez a mais significativa, foi a recolocação no mercado de trabalho, porque embora eu tenha vindo para o Brasil com pretensão de trabalho missionário religioso, me estabelecendo como pastor de uma igreja, também é necessário trabalhar e colocar em função aquilo que você estudou, né? No meu caso, eu sou professor de formação, sempre trabalhei nessa área, já há 18 anos que eu trabalho como professor, e me colocar no mercado de trabalho, no caso, eu decidi focar na área de idiomas, não foi tão fácil. E eu sempre digo assim, que como todo imigrante, a gente tem a vontade de querer triunfar num país diferente, né? Então, eu tive minhas histórias de perrengues também, né? Eu lembro de ter trabalhado para uma fábrica de botões que pagava, na época, menos do que um salário mínimo, e era um trabalho bastante forçado. Eu pintei shoppings virando a madrugada, trabalhando também, então não foi nada de uma beijada até aqui. E depois que eu consegui me recolocar no mercado de trabalho, já como um profissional do ensino, e consegui trabalhar em boas escolas, eu decidi, então, trabalhar por conta própria, abrir minha própria escola, mas não foi fácil o caminho. Então, os desafios foram grandes, principalmente porque a perspectiva de um estrangeiro, de como enxerga o mercado de trabalho, sempre é diferente, né? Você traz a sua bagagem de outro país, com outro sistema cultural e tudo, então é difícil, não é fácil não. Você suportou tais dificuldades pelo fato de ser imigrante? Ou você acha que, de repente, era porque o mercado, à época que você chegou, estava nessa condição, estava um momento de crise nacional aqui no Brasil? Ou você acha que melhores oportunidades você teria se você estivesse na condição de naturalizado? Olha, eu acredito que teve das duas coisas, né? A gente enfrentou algumas mudanças sociais no Brasil nesse período, e também o fato de ser imigrante me deu algumas desvantagens, né? E mesmo que eu tivesse documentação em dia e tudo, mas eu me lembro de ter trabalhado numa escola que me pagava menos por ser estrangeiro. Isso é lamentável, né? Não deveria, mas acontece. E isso foi também uma motivação para que eu fosse atrás de ser naturalizado. Hoje, inclusive, o fato de ter sido naturalizado abriu várias portas para mim. Abriu várias portas. Agora, inclusive, eu recebi um convite para trabalhar na rede estadual de ensino como professor de espanhol. E isso só foi possível porque eu naturalizei. Olha só. Porque como um imigrante normal, que não tivesse esse status, não teria essa oportunidade. Que massa, que legal. Então, que bacana abriu mesmo. portas. O que você pode falar para o pessoal que está nos assistindo e sonha em ter a naturalização também brasileira, mas tem medo, seja porque já teve algum trauma de uma má experiência com algum profissional que tenha feito essa assessoria, de repente tem algum trauma pessoal por achar que não fala muito bem o português, não é fluente, até porque a lei não determina ser fluente, embora você seja, mas a lei não determina. Você pode dizer para essas pessoas que são... né? Olha, eu creio que assim, uma pessoa que decide mudar de vida de uma forma tão radical quanto se trasladar a outro país e fazer vida em outro país, eu creio que o melhor caminho
E o ápice do sucesso pode vir através desse processo de naturalização. Você se sentir cidadão, no caso brasileiro, de fato e de direito, né? Eu creio que seja a melhor coisa a se fazer, né? Porque além de privilégios e de coisas que se tem quando você se naturaliza, você também tem um senso de conquista. Eu sinto que a maior conquista que eu tive até agora, nos últimos anos, foi me naturalizar brasileiro. O doutor disse no começo da entrevista, da nossa conversa, que eu faço parte da história dos imigrantes do Brasil. Mas vocês fazem uma parte muito importante da minha vida também, e isso mudou muito a minha vida, né? Então, assim, mesmo que você já teve alguma experiência negativa, como pode ter acontecido, ou que você tenha medo ou receio de alguma coisa, vale muito a pena tentar, vale muito a pena você se esforçar por isso. E eu encontro muitas vezes esses estrangeiros que falam, não sei se vale a pena, vale muito a pena. Porque você ter o seu status de brasileiro, além das portas que se abrem para o mundo inteiro, eu, por exemplo, como cubano, carrego o estigma de ser cubano e ter portas fechadas em muitos lugares por questões políticas. Sendo brasileiro, eu já sou olhado de outra perspectiva, então vale muito a pena. Indico, sugiro, toda vez que eu posso indicar para alguém fazer, eu sugiro, faça, porque vale muito a pena. Você estando em território brasileiro, mesmo que na condição de naturalizado, aquele que, por exemplo, quer Estados Unidos, residir, passear, tem total condição, né? Porque é muito menos burocrático o visto americano para brasileiros do que, de repente, para alguns outros países, né? Eu não preciso citar aqui, mas outros países, a burocracia é muito maior comparada ao Brasil para a obtenção de visto, green card, enfim, dependendo do tipo de visto que a pessoa vai pleitear. Qual que é a sua real imagem, a sua percepção que você teve da Imigrante Brasil durante o início do seu processo até o final? Existe uma palavra que definiria para mim essa relação de cliente, a princípio cliente e prestador de serviço. Hoje colega. Hoje colega, e hoje eu diria mais, diria amigo. Durante todo esse processo eu vi pessoas prestativas, pessoas que assim, às vezes você paga por um serviço e nem por isso ele é bem oferecido, né? E outras vezes você está dentro do limite daquilo, tá ok, espera agora a sua vez chegar. Na Imigrantes eu não tive essa experiência, eu tive sempre, toda vez que eu liguei ou perguntei por alguma coisa, a dúvida foi sanada, com muita amabilidade, e isso eu falo realmente sincero. E outra questão, um acompanhamento. Eu tive uma experiência, inclusive, que eu gostaria de citar aqui, claro, porque nós estamos entre amigos. Claro. Durante esse processo, eu tive um problema de saúde, tive infarto, eu fiquei internado no hospital, e o Dr. Thiago, o Dr. Edson e algumas pessoas da equipe ligavam para mim, mandavam mensagem para saber como estava a meu estado de saúde. Talvez outro escritório, outra pessoa não teria feito. Por quê? Não está dentro do contrato. Mas há uma relação de amizade e tenho visto assim, imigrantes crescer e eles têm visto crescer meu trabalho também e tenho recebido apoio, indicações da sua parte. Sim. Então, isso é uma relação de amizade que vai muito além de um contrato que você assina para prestar um serviço que o imigrante vai receber. Então, isso é uma coisa que eu valorizo e por isso sempre indico também. Porque existe a confiança de você saber que vai indicar e o indicado vai ser muito bem tratado, vai ser bem atendido, as dúvidas vão ser sanadas. Isso é uma coisa muito bacana para quem precisa de um serviço desse tipo. Aproveitando o ensejo, eu gostaria de saber, não tão somente eu, mas acredito que principalmente o público cubano que vai te assistir. Como que você agiu para conseguir o seu antecedente criminal emitido em Cuba e legalizado na Embaixada Brasileira lá em Cuba? Qual que foi o procedimento? Você pode nos falar? Sim. Bom, lamentavelmente, em Cuba, esse processo é bastante burocrático, a cada dia mais lento, mais demorado. Então, se tornou um pouco complexo. Inclusive, um dos motivos de eu não ter conseguido inicialmente por conta própria foi por causa desse documento, porque venceu o prazo, solicitei e foi difícil de conseguir. Então, eu encontrei algumas pessoas cubanas que estão aqui no Brasil, que têm seus contatos lá, e através deles eu consegui solicitar esse documento de antecedentes criminais legalizado no Ministério das Relações Exteriores e na Embaixada Brasileira em Havana. Mas não é tão fácil, é um pouquinho demorado. Existem alguns caminhos hoje, talvez, para encurtar esse processo, mas não é tão fácil. Lembrando que ele é um professor de idiomas, é um amigo e parceiro da Imigrante Brasil, tá? É uma pessoa de extrema confiança nossa. Sempre indicamos e vamos continuar a indicar pela qualificação técnica e competência
dele. Bom, primeiro agradecer a Imigrantes Brasil pelo seu trabalho, porque para quem chega a um país desnorteado, sem ideia de como funciona tudo, ter uma assessoria de qualidade, humanizada, empática, como é o caso do Imigrantes Brasil, faz toda a diferença para a vida da gente que chega aqui, né? Para você que é imigrante, que chegou ao Brasil ou está pretendendo se naturalizar, não desista. Empecilhos podem surgir a toda hora. Você não desistir é a melhor opção, porque como imigrantes teremos muitos desafios, muitos obstáculos, mas sorteá-los, poder vencê-los, é o caminho que nós temos. Não dá para desistir. O caminho é vencer e para isso você pode se aliar com pessoas certas, como é o caso aqui, que eu sempre indico. Muito obrigado. Quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo, assistiu essa nossa conversa entre o César e eu. Já segue a nossa página mais uma vez, deixa um joinha e até a próxima. Um forte abraço.